O clássico entre Atlético Paranaense e Avaí pegou fogo dentro e fora de campo. Um duelo que prometia ser apenas mais uma rodada da Série B acabou se transformando em um dos jogos mais quentes da temporada, com provocações, confusões e muita emoção. Mas o que aconteceu em campo, e principalmente fora dele, vai te surpreender. Tudo começou antes mesmo do apito inicial. A expectativa era enorme. O Atlético, embalado por uma sequência irregular, precisava da vitória para não se distanciar do pelotão da frente e seguir sonhando com o acesso à Série A. Já o Avaí, que vinha oscilando, buscava pontos preciosos para se afastar de vez da zona de perigo. E como se não bastasse o peso da tabela, a rivalidade entre os clubes da região sul trouxe um tempero extra para o confronto. Dentro das 4 linhas, o jogo começou pegado. O Atlético tentou impor ritmo desde os primeiros minutos, pressionando a saída de bola e explorando as jogadas pelos lados. O Avaí respondeu com muita marcação e boas saídas em velocidade, apostando na bola longa e no contra-ataque. A torcida empurrava e cada dividida parecia uma final. A partida tinha aquele clima de tensão que só o futebol brasileiro sabe oferecer. Mas o verdadeiro estouro veio depois do apito final. Logo após o empate, o goleiro do Avaí, Igor Bon, soltou uma frase que incendiou as redes sociais e provocou uma verdadeira guerra entre as torcidas. De frente para as câmeras, ele disparou: "Coxa é maior que vocês." A provocação direta ao rival Atlético caiu como uma bomba. Jogadores do Furacão não gostaram nada. A confusão se formou e os bastidores pegaram fogo. O clima esquentou tanto que membros das 2 comissões técnicas precisaram intervir para acalmar os ânimos. E como era de se esperar, o vídeo do momento viralizou nas redes. Torcedores do Avaí comemoraram a ousadia do goleiro, enquanto os atleticanos consideraram uma falta de respeito. Em questão de minutos, o nome de Igor Bon estava entre os assuntos mais comentados do futebol brasileiro. Uma simples entrevista se transformou em um combustível a mais para a rivalidade entre os clubes. Enquanto isso, o técnico Eduardo Barros, do Atlético, tentou conter o fogo. Em entrevista coletiva, ele destacou que o time precisa olhar para frente, manter o foco e não se deixar abalar por provocações. Barros ressaltou que o Atlético vem enfrentando uma maratona de jogos pesados e que o grupo tem mostrado comprometimento, apesar das dificuldades recentes. Já o Avaí, sob o comando de Alberto Valentim, aproveitou o clima de união para celebrar o ponto conquistado fora de casa. O treinador elogiou o elenco e destacou o espírito de luta da equipe, que, segundo ele, não se entrega em momento algum. Mas o que ninguém esperava era que, dias depois, o técnico do Avaí, Gilmar Dal Pozzo, fosse substituído por Márcio Fernandes, e o novo comandante não perdeu tempo. Logo em sua primeira coletiva, exaltou o caráter do grupo e o clima de comprometimento dentro do vestiário. Segundo ele, o elenco tem uma força que vai além da técnica, e esse espírito é o que mantém o Avaí competitivo mesmo diante de tantas dificuldades. Esse grupo é diferente. O caráter desse elenco não é normal, afirmou o treinador, arrancando aplausos dos torcedores presentes. E falando em dificuldades, o Avaí precisou lidar com desfalques importantes para esse confronto. Alguns jogadores estavam suspensos, outros ainda se recuperavam de lesão. Mesmo assim, o time catarinense mostrou garra, apostou nos jovens da base e conseguiu segurar o ímpeto do Atlético durante boa parte do jogo. Do outro lado, o Furacão teve mudanças na escalação. Com a ausência de nomes importantes, a equipe apostou em um esquema mais ofensivo, buscando o resultado a qualquer custo, mas a bola teimava em não entrar. No segundo tempo, o Atlético chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR. A torcida não acreditava. Cada lance parecia um drama, cada ataque uma chance perdida, e quando o apito final soou, o empate teve gosto amargo para o Furacão. Enquanto isso, os jogadores do Avaí celebravam como se fosse uma vitória. Afinal, arrancar um ponto na casa do rival
e ainda sair como o centro das atenções da rodada é algo que poucos conseguem. Mas a repercussão não parou por aí. Nas redes sociais, torcedores do Atlético prometeram resposta em campo no próximo encontro entre as equipes. A rivalidade ganhou novos capítulos e promete ser uma das mais quentes da próxima temporada. E se tem uma coisa que o futebol brasileiro nos ensina, é que essas histórias não acabam quando o juiz apita o fim do jogo. Elas continuam nas arquibancadas, nos comentários, nos programas esportivos e, claro, aqui no Lance Polêmico TV. Com o resultado, o Atlético aumentou a pressão sobre si mesmo. São 3 jogos sem vencer e o sonho do acesso começa a ficar mais distante. Já o Avaí respira um pouco mais aliviado. Chega aos 44 pontos e segue firme no meio da tabela, tentando se afastar de vez da zona de perigo. Mas se tem uma coisa certa, é que o clima entre esses 2 clubes promete novas faíscas nos próximos encontros. E quando essa rivalidade reacender, pode apostar, a gente vai estar aqui para contar tudo. Então, se você quer acompanhar de perto essas reviravoltas, os bastidores e os lances mais polêmicos do futebol brasileiro, já sabe o que fazer. Se inscreve no nosso canal, Lance Polêmico TV, para não perder nenhum vídeo novo. Tchau!